Olá, meu sétimo ano! Como estão vocês? Espero que estejam todos bem, né? Vamos voltar mais uma vez, né? Já deu para dar uma descansadinha, né? Vamos ter uma aula agora. Nessa aula eu já vou começar apresentando para vocês um filme, para vocês terem impacto, né? A gente vai conversar na próxima aula sobre esse filme, mas eu vou passar só um pedacinho para vocês terem noção de como que o que será que a gente vai falar nessa aula, né? Bom, se vocês estão já com o caderno, né, com a apostila em mãos, vocês já devem desconfiar, né, um pouquinho sobre o que a gente vai falar. Mas vamos aqui mostrar para vocês. Um pouquinho. O filme chama Aguirre, A Cólera dos Deuses. É um filme feito, né, na Alemanha. É um filme antigo e vou mostrar para vocês, daí a gente fala um pouquinho. Após a conquista, os índios na miséria criaram a lenda do reino de Eldorado, que ficaria nos pantanosos afluentes do rio Amazonas. No final de 1560, a primeira grande expedição de aventureiros, chefiada por Gonzalo Pizarro, partiu dos Andes peruanos. O único documento que restou da desaparecida é o diário do Frei Gaspar de Carvajal. Olha os Andes, gente. Weihnachtstag des Jahres 1560 erreichten wir die letzte Passhöhe des Andengebirges und sahen zum ersten Mal in den gelobten Urwald hinein. Prestem atenção nas roupas. Dann stiegen wir durch die Wolken hinab. Observe também, é um filme teoricamente sobre espanhóis que passa-se, né, nos Andes, no território de quem? E, né, além disso, é falado em alemão. Olha isso. Quem são os indígenas incas? Quem são os colonizadores?
Jetzt geht es bergab. Gente, será que vocês já têm uma ideia, então, do que a gente vai falar, né, nessa unidade? Né? Já deu para ter noção de quem que a gente vai falar, né? Sobre quais povos que a gente vai falar? Quem que vocês identificaram já nesse filme? Né? Bom, vai a dica para vocês sentirem o clima de o que a gente, né? Sobre quais povos que a gente vai falar. Nesse momento, para quem identificou, né? Os povos que estavam algemados, que estavam carregando, né, todas as coisas e tinham, né, coisas coloridas, mas que eram os incas, estavam certíssimo, meu pessoal, né? Já deviam conhecer bastante, né? Porque não é à toa que quando os colonizadores espanhóis vieram para a América, né, eles ouviram falar de uma lenda chamada de um tal de Eldorado. Vocês já ouviram falar nisso? O Eldorado foi uma lenda tão famosa, que já até apareceu em filme por aí. Tem um monte de gente que cria, que ainda continua procurando o Eldorado, e tem muita gente que diz que já chegou no Eldorado, chegando na cidade, sabe de qual? De Tenochtitlan, uma cidade extremamente rica dos astecas. Vocês lembram disso? Bom, então é sobre isso que a gente vai falar. Mas, para a gente falar sobre isso, a gente vai ter que lembrar de várias coisas antes, né? Vamos dar algumas diquinhas. Lembrar, para falar sobre quando os espanhóis chegaram e depois também os ingleses chegaram na América do Norte, né? Que é o tema dessa unidade, a gente vai precisar lembrar de algumas questões. Por exemplo, quais povos que estavam na América do Norte? Na América do Norte tinha os Apaches, os Sioux, né? Que eram indígenas bem diferentes até dos indígenas que tínhamos aqui na América, que foram dominados pelos, né, depois, espanhóis. Vocês já assistiram Pica-Pau? Já viram aquele episódio que tem o pé de pano, né? O Pica-Pau se apaixona por uma indígena, tal? Essas são bem características de indígenas lá na América do Norte. Bom, agora, os Américas, que da América um pouquinho do Norte, mais para central, para baixo, né? Vocês viram bastante comigo. Eram os astecas. Lembrem-se, os astecas eram aqueles que moravam na cidade, né, principalmente a capital mais famosa deles é a cidade de Tenochtitlan, que atualmente é a cidade e a capital do México, né? A cidade do México, que é aquela cidade toda grande, né, cheio de canais, né, de rios. Lembra que eu falei que tinha, né, a gente até visitou, que eu mostrei para vocês como é que seria, né, a cidade de Tenochtitlan, né, se ela existisse ainda, que ela, né, as pessoas passavam por barcos, né, e que a gente aprendeu bastante, que tinham também pirâmides, né, de pouquinho diferentes das pirâmides do Egito, elas eram achatadas e que elas faziam, sim, né, sacrifício aos deuses, sacrifícios humanos. Outra que a gente aprendeu foram também os maias, que ficavam ali, que já tinham sido dominados há muito tempo pelos astecas e outros povos, e que viveram ali, mais ou menos perto do México também, mas mais na América Central. Que eu falei para vocês que os colonizadores, né, espanhóis nunca chegaram a ter contato com os maias. E por último, né, aqueles que aparecem, né, nesse videozinho que eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem assistir, fica a dica aí do filme que se chama Aguirre, a Cólera dos Deuses, né, que vai falar sobre a colonização espanhola entre os incas, né, e que a gente vai falar já nessa aula mesmo um pouquinho. Bom, entre os incas vocês devem conhecer bem, já que vocês fizeram uma atividade, né, com A Nova Onda do Imperador, sim, aquele filme da Disney que fala um pouquinho da cultura inca. Também, né, procurando o Eldorado, que foi considerado que possivelmente também podia estar entre os Andes,
é que os colonizadores espanhóis vão destruir, tipo, matar uma boa parte da civilização inca através do Eldorado, ou seja, da cidade feita de ouro. Tá, gente? A gente vai ver, né, bem isso agora nessa aula. Bom, o que eu vou falar para vocês, né? De países diferentes, violência de colonizar a mesma. Gente, até hoje, a colonização espanhola e inglesa foi consideradas, né, e a portuguesa também, as grandes genocidas no mundo. O que significa ser genocida? Quer dizer matança de pessoas em massa, galera. Sim, mas tia, se não fosse para os portugueses, né, como que a gente estaria aqui, os espanhóis lá, né? Tudo bem, pessoal, hoje a gente consegue pensar, mas a gente tem que pensar que foi sim, os colonizadores, né, os europeus vieram para a América e mataram indígenas geral, galera. Não somente através de armas, mas mataram através de estupros, tá? Isso aconteceu muito aqui. É horrível a gente saber disso, mas a gente tem que saber que uma grande parte das sociedades que vieram depois, né, com os europeus, foi vinda de estupro. Outra coisa, uma grande parte morreu também dos indígenas por questões de doença. Nossa, mas doença, sabe a pandemia que a gente está vivendo e a gente não tem anticorpos? Sim, os indígenas também não tinham anticorpos a doenças europeias, né? Por exemplo, como a gripe, como sarampo, varíola, há muitas outras doenças em que foram os europeus que trouxeram para a América, os indígenas não conseguiram sobreviver. Mas eu vou falar também, os europeus só sobreviveram em terras aqui, né, na América, graças aos indígenas que aqui viviam, os povos que aqui viviam, tá? Indígenas é um modo de a gente falar, mas é mais fácil a gente falar povos, né? Graças aos incas, aos astecas, né? Graças aos Chiôs, aos apaches. Se não fosse pelos povos que aqui viviam, não teria sobrado possivelmente nenhum, né, europeu para contar a história, né? Falando em história, muito do que a gente sabe da colonização deles é através, principalmente, de viajantes que vinham com esses colonizadores, não simplesmente para colonizar, mas também para descobrir, e também, principalmente, a Igreja Católica. Uma grande parte da documentação era de padres católicos que diziam que aqui dava para catequizar. Para vocês terem uma noção, vou entrar nesse assunto para vocês entenderem como que o Colombo, por exemplo, o Cristóvão Colombo, viram as pessoas que aqui e como ele enfatiza, né, a noção de que dá para catequizar, tornar cristão os povos que aqui viviam. Isso aqui, gente, está no livrinho de vocês, na página 4, tá? Mas me pareceu que era gente que não possuía praticamente nada, andavam nus como a mãe lhes deu à luz. E todos os que vi eram jovens, de corpos muito bonitos e cara muito boas, os cabelos grossos, quase com o pelo dos rabos de cavalos, e curtos. Eles se pintavam de preto e são da cor dos canários, das Ilhas Canárias, nem negros nem brancos, e se pintam de branco e de encarnado, e do bem que entende. Não tem nenhum ferro, as suas lanças são várias sem ferros, sendo que algumas têm no cabo um dente de peixe. Devem ser bons serviçais, e creem que depressa se fariam cristãos. E pareceu que não tinham nenhuma religião. Eu, comprazendo a nosso Senhor, levarei daqui, por ocasião da minha partida, 6 deles para vossas majestades, para que aprendam a falar. Gente, daí já dá para tirar muita coisa. Por exemplo, né, fala que vão virar bons serviçais, ou seja, o Colombo já consegue pensar, né, em que vai, como um europeu, como vai tratá-los, botá-los para trabalhar. Eles devem ser bons para trabalhar. 2, que eles possivelmente podem virar cristãos, porque não parece que tem nenhuma religião. Será que né, que eu falei para vocês, os incas, os astecas, os maias, né, os povos no Brasil não tinham nenhuma religião?
né? Vamos pensar nisso. Ou será que isso é uma visão que eu chamei para vocês de eurocêntrica? É aquela que o europeu vê no outro como um ser abaixo, né? Um ser inferior ao europeu. Isso que é uma visão europeia. Vocês acham que essa fala do Colombo é europeia? Bem eurocêntrica? Né? Para a gente ver isso também, para a gente entender por que foi tão violento, né, essa colonização, a gente precisa entender para lembrar por que diabo o ser humano saiu para o mar para fazer nova conquista. Para isso, a gente precisa entender, lembra das grandes navegações. Vamos retomar um pouquinho que a gente viu no começo do ano, né? Era necessário as grandes navegações, essas 4 questões que os povos, né, europeus tinham, os governos europeus, como os portugueses, os espanhóis, que saíram para o mundo, tinham, que era chamado de mercantilismo, um sistema chamado mercantilismo. O mercantilismo já lembra para vocês, né? Que sistema que a palavra lembra? Mercantilismo vem de qual palavra? Se você falou mercado, você está certo. Para o mercado, pelas trocas comerciais que existiam, né, para as grandes navegações, era necessário juntar metalismo. O que era metalismo, pessoal? Metalismo, olha a palavra, metal. Metal, juntar metais preciosos. Quais metais são super preciosos? Ouro, né? Ouro, muito ouro e prata, galera. Sim, prata, porque fazia as moedas de ouro. Esses 2 metais, eles eram extremamente importantes na Europa. Colonialismo. O que é colonizar? Colonizar é conquistar novo território, é criar colônias. Por isso que os espanhóis e os portugueses e os ingleses, quando vieram para a América, criaram aqui colônias, né? Fizeram terras, né? E as pessoas que aqui viviam parte de colônias que agora deveriam ser governadas pelos países que descobriram, né, essas colônias. No caso, a Espanha, no caso, né, a Inglaterra e, no caso do Brasil, Portugal. Balança comercial favorável. Balança comercial favorável. Se é uma balança comercial, quer dizer que é de comércio. Então, tem que ser vender e comprar. É isso que você faz no comércio. Para ser favorável, ou seja, para você ganhar dinheiro, você precisa vender mais do que compra. Por quê? Gente, como é que eu vou juntar dinheiro se como é que eu vou ficar mais rico? Para ficar mais rico, eu preciso vender mais do que comprar. Ai, mas tia, não faz muito sentido isso, porque se eu tenho meu dinheiro, quer dizer que eu consigo comprar muito. Sim, se você tem dinheiro, quer dizer que você consegue comprar muito. Mas para poder comprar mais, para juntar esse dinheiro, você precisa fazer o quê? Se você está no comércio, né? Se você tem esse mercado, né? Você precisa vender muito para poder conseguir acumular dinheiro. Para isso, os países, né, que são chamados de metrópoles, aqueles países que conquistaram outros países, precisam tomar medidas protecionistas, ou seja, eles colocavam leis para que tudo que fosse comprado de fora, o preço fosse mais alto do que aquilo, né, do imposto daquilo que se produzia no lugar. Mas por que isso? Imaginem o seguinte, imagine hoje em dia no Brasil. Imaginem se tudo que a gente compra dos Estados Unidos fosse mais barato, as taxas fossem menores do que a gente compra de produtos aqui. Quer dizer que a gente ia começar a comprar muito dos Estados Unidos e não ia comprar tanto produto daqui. Qual que é o problema disso? Gente, quando a gente compra alguma coisa de um outro país, a maior parte desse dinheiro vai ficar dentro do país de origem que vocês moram? Ou a maior parte desse dinheiro vai para fora do seu país? Para fora, né? Isso não é bom para o país de origem. Imagine se a gente brasileiro só comprasse coisas lá de fora e nunca investisse o dinheiro aqui.
todo o dinheiro nosso ia lá para os países de fora e nunca ia ficar nenhum dinheiro aqui dentro. Quer dizer que a gente ia ficar mais pobre ainda. Já imaginaram isso? É por isso que muitos países adotam taxas, ou seja, medidas de proteção, medidas para taxar coisas que vêm de fora, que são importadas, do que coisas nacionais. Isso porque precisa se valorizar o produto nacional, tá? O que isso representa dentro das grandes navegações? Pessoal, quando o Brasil era colônia de Portugal, né? Para os brasileiros era mais barato comprar de Portugal tudo que vinha do que considerar criar aqui. Os governadores, né, os governantes do Brasil, né, os reis portugueses que eram donos do Brasil, não queriam que a gente tivesse, né, fábricas aqui no Brasil ou que tivessem outras coisas assim, comércio muito grande aqui, porque senão a gente ia valorizar mais o produto nosso daqui do que comprar de lá, o que para eles era bem ruim. Vamos lá. Tecnologia, por que foi fácil acontecer a colonização dos europeus na América? Tecnologia dos europeus e nativos eram muito diferentes. Olha essa frase que eu falei para vocês, que o Colombo falou, né? Não tem nenhum ferro, as suas lanças são várias em ferros, sendo que alguns têm no cabo um dente de peixe. Os povos que aqui no Brasil, né, na América viviam, muitos deles não tinham uma tecnologia parecida com, né, com o dos europeus. Quer dizer que em todos os lugares não tinha ferro? Não, entre os incas, os astecas e os maias já era usado o ferro sim. Mas aqui no Brasil, né, na costa litorânea, né, em que Colombo chegou, a tecnologia era muito diferente, quase não se usava o ferro, né? O que acontecia? Como as tecnologias eram diferentes, os povos que aqui viviam acabavam ficando muito curiosos com as tecnologias que tinham, né? Incentivando a compra dessas tecnologias, né? Incentivando pagar o uso serviçal, né? Trabalhar demais para conseguir essa tecnologia. O que acontecia com os produtos, principalmente aqui no Brasil? Vocês já ouviram falar, tenho certeza que já ouviram falar isso, né, nas aulas sobre Brasil lá no passado, né? Que o brasileiro, o indígena Brasil e os portugueses trocavam muito por bugigangas. Bugigangas são coisas que são inúteis, né? E que monte de bugiganga, esse monte de coisas inúteis que você não precisa para nada. O que acontecia muitas vezes? Os indígenas no Brasil trocavam muitas vezes vários produtos, como por exemplo o pau-brasil, por outros de tecnologia diferente, como anzol para pesca, machadinha, né? Por ouro, por prata, porque ouro e prata não fazia muita diferença para nós aqui, né? Para os povos aqui do Brasil. Em compensação, entre os incas, os maias e os astecas, o ouro e a prata era muito valorizado. Não valorizado da mesma maneira que os europeus, né? Os povos aqui, né, da América, como os incas, maias, astecas que a gente viu, eles não usavam dinheiro, não era uma questão. Mas o ouro e a prata, por serem brilhantes, né, valorizados, eles eram muitas vezes oferecidos aos deuses ou que produziam, né, materiais do dia a dia, né? O que os espanhóis vieram atrás, principalmente aqui na América? Atrás de prata, como eu falei para vocês. Quanto mais prata e ouro um país como Portugal ou Espanha tivesse, mais rico significa. Vamos comparar. Antigamente, né, tipo, até quando eu já nasci, um país, para ter uma quantidade de notas de dinheiro, precisava ter a mesma quantidade, né, em ouro. Hoje em dia, isso não acontece. Hoje em dia, o país, para ter, né, para o país não falir, ele precisa ter a mesma quantidade de dinheiro que circula no país em dólar. O ouro foi substituído pelo dólar no mundo inteiro, tá? Mas antigamente, lá na época das grandes navegações,
lá no século XV, né, 1492 a 1500, 1500 e pouco, o que valia para um país ser rico é que ele tinha que ter muita prata e muito ouro, né? Os portugueses, logo no isso, os portugueses não tiveram a mesma sorte que os espanhóis quando chegaram, porque os espanhóis chegaram aqui na América e já descobriram minas de prata e de ouro. Agora os portugueses vieram atrás, mas não descobriram logo de cara isso não. Em compensação, os portugueses perceberam, né, que aqui tinha muito pau-brasil. E pau-brasil é uma madeira nobre, né, se fazia muito, tanto que o pau-brasil hoje está quase extinto, né, e poucas coisas móveis são feitas de pau-brasil e valem muito dinheiro, gente. Além disso, lembrando, lá no que a gente viu das grandes navegações, o pau-brasil era usado também para tingir tecidos e tingir outras coisas. Além disso, logo que os portugueses vieram para cá, eles trouxeram a cana-de-açúcar. Lembra que eu falei para vocês que a cana-de-açúcar tinha o peso quase como ouro? Gente, cana-de-açúcar produzia açúcar. Açúcar valia tanto quanto ouro, gente. Por quê? Porque o açúcar ele era uma coisa que era como remédio e ele era muito dado como presente. Pequenos pedacinhos de açúcar eram dados como presente antigamente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso no futuro. Fiquem tranquilos. Já os ingleses, né, descobriram logo lá na América do Norte metais preciosos, além da prata, além do ouro, né? Eles descobriram logo assim minas disso de prata e de ouro. E os ingleses tiveram uma questão um pouquinho diferente, né, dos portugueses e dos espanhóis aqui. Os ingleses, muitos deles sendo protestantes, lembra né, das reformas protestantes que a gente viu também no começo do ano? Lembra que eu falei que tinham várias coisas que estavam interligadas e vocês não podiam esquecer? Reforma protestante, ou seja, quando várias pessoas, Lutero, entre outros, se rompeu com a Igreja Católica, formando novas igrejas, né? Que igrejas essas? Por que chamavam de protestante? Protestante porque eles protestavam contra a Igreja Católica, né? Esses protestantes viviam na Inglaterra, só que eles eram perseguidos. Para parar de serem perseguidos na Inglaterra, muitos deles vieram morar na América, porque aqui eles não seriam mais perseguidos e teriam o direito de morar e de rezar do jeito que eles quisessem, né? Vamos primeiro ver a colonização espanhola, gente, para depois ver a colonização inglesa com vocês. A colonização espanhola, como eu falei para vocês, foi extremamente violenta, gente. Extremamente violenta. Essa imagem aqui é uma das imagens construídas pelo pintor Diego, aquele mesmo que fez, né, a pintura sobre, né, que a gente vai ver lá no futuro, assim, vai sobre o México e tal. Esse pintor, ele fez, né, sobre a colonização espanhola. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem? Ó, nessa aqui, a gente vê os indígenas sendo explorados, né? A gente vê também, né, o clero, ou seja, a igreja, porque os espanhóis são muito católicos, né? Trazendo, né, eles mandaram vários padres para vir principalmente jesuítas, para vir para a América e catequizar, trazer a palavra cristã aos indígenas, né? Vemos aqui também, olha, vários comerciantes, né? Tipo, essa aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês, reparem nas roupas né, das pessoas no filme do Aguirre que comecei a mostrar. Vocês conseguem reconhecer uma daquelas pessoas aqui, ó? Vejam aqui, né? Claramente dá para ver uma roupa. Essa roupa, gente, é roupa de soldado espanhol, tá? Dá para ver essa mesma roupa em vários filmes, né, antigos. Essa aqui é uma imagem que o Diego Rivera, que é um pintor muito famoso mexicano, fez sobre as colonizações na América. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é uma reportagem que eu vou passar para vocês verem uma reportagem, né? Lembra? Fazendo a mesma, né, a prática que a gente fez naquela aula de
de filosofia, né? Uma reportagem para vocês, ó, essa reportagem é desse ano, olha que legal. Para vocês verem que como, né, ao tempo todo a gente ainda fala de colonização espanhola. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa reportagem que eu achei e que foi descoberta esse ano. Olha essa aqui, gente, que legal. Ó, olha essas ruínas. Ruínas de palácio asteca e de casa de conquistador espanhol Cortés são achadas no México. Né? Eu vou falar para vocês dois conquistadores que ficaram muito famosos, principalmente, infelizmente, pela violência que eles praticaram com os povos que aqui viviam, né? Um desses é chamado de Cortés, tá? Hernán Cortés. Ele foi o conquistador que teve contato direto com o povo asteca, lembra? Lá no México, né? Arqueólogos encontraram ruínas de um palácio asteca e vestígios da casa do conquistador espanhol Hernán Cortés durante obras nas cidades do México, revelou o Ministério da Cultura mexicano no Twitter. Ó, essa reportagem, gente, é do dia 14/7 de agora, de 2020. A expedição de Cortés no século XVI no atual México é agora considerada pelos historiadores como um fator chave na queda do Império Azteca. A capital azteca, Tenochtitlán, foi construída assim como muitos dos imponentes edifícios do Império, incluindo o palácio do governante Assayacao. Olha isso aqui, gente, secretário da Cultura que postou lá no Twitter do México. Descubre México, contigo em la distância. Descubram no Monte de Piedade restos do palácio de Axacatal e uma casa construída por ordem de Cortés. Olha, gente, que legal. Para vocês verem como tem reportagem até hoje. A descoberta foi feita sob o piso do edifício nacional Monte de Piedade, no século XVIII. Olha isso, gente. Antes do Cortés chegar, o Cortés chegou no século XVI, lá em 1500 e pouco. Antes disso, a gente estudou os astecas, lembra? Quetzalcóatl, Tenochtitlán, né? Embaixo de uma casa do século XVIII, ou seja, de 1700 e pouco, hoje uma instituição que é hoje em dia uma casa que ainda é do século, é uma casa de penhores, foi encontrado esses restos, né, por historiadores e arqueólogos. O palácio foi posteriormente destruído por conquistadores europeus, como muitos outros edifícios astecas. Arqueólogos acreditam que o local foi usado por Cortés, que ordenou a construção de uma casa enquanto reutilizava alguns materiais do palácio. Axayacatl governou Tenochtitlán de 1469 a 1481 e foi pai de Montezuma, já que eu vou contar quem é Montezuma, morto durante a conquista espanhola do Império Azteca, liderado por Hernán Cortés no início do século XVI. Foram os esforços de colonização da expedição de Cortés, juntamente com a introdução de doenças europeias, como a varíola, que acabaram levando à queda do Império Azteca. Olha isso, gente. A gente tem até hoje descobertas inéditas sobre aquilo que a gente vai falar. É por isso que eu falo para vocês continuarem vendo jornais, né? Para poder mostrar para vocês que conquistas até hoje, a gente continua descobrindo, né, história, a gente continua descobrindo mudanças na história até hoje. Bom, a conquista espanhola, né, que vem isso, não era Quetzalcóatl, era Cortés, né? Lembra para vocês do deus Quetzalcóatl que eu falei para vocês? Falem comigo. Deus Quetzalcóatl, que era aquele deus emplumado, né? Ele tira várias representações, serpente emplumada, no homem branco com barbas longas, né? A lenda contava entre os astecas é que esse deus um dia chegaria pelo mar, né? E ele viria cheio de plumas. Coincidência ou não, Hernán Cortés, que é o colonizador, né, espanhol, chegou pelo mar, né, vindo de navio, no México, que eram os astecas, em 1519. Eles viam esses exploradores para buscar ouro e prata, como eu falei para vocês, né, para acumular o metalismo, né, para a Espanha ser considerada mais rica.
Esses homens também vinham para cá para poder ficar ricos, né? Porque uma parte do ouro e da prata ficavam para eles, né? Quando o Cortés chegou aqui, ele foi recebido pelo Montezuma. Montezuma era o imperador asteca que naquele momento estava. Lembra na notícia que eu acabei de contar para vocês, né? O palácio asteca que foi descoberto era do pai do Montezuma. Olha isso, gente, né? E que depois de um tempo foi destruído pelo Hernán Cortés, e o Hernán Cortés criou um palácio para ele em cima daquele palácio que era do pai do Montezuma. Olha isso, parece novela mexicana mesmo, gente. Vou mostrar para vocês essa imagem. Essa imagem, ela é muito famosa e também está no livro de vocês, que é, né, a tropa do Cortés chegando à cidade de Tenochtitlan. Vocês lembram que a cidade de Tenochtitlan, ela era toda cercada por água também, né? Tinha as pirâmides, né? E o que acontece? Olha aí, por que foi tão fácil para os espanhóis colonizarem os astecas? Existia uma lenda dizendo que o deus Quetzalcóatl chegaria do mar através de Puma, tá? O Hernán Cortés chega pelo mar, né, e as suas tropas pelo mar, vindo com toda a roupa prateada, que é aquela armadura que eu mostrei para vocês lá, né, no começo do filme, no filminho que eu passei para vocês, né, que eram prateados e que era típico da armadura dos espanhóis terem grandes plumas. Coincidência ou não, gente, é uma coisa muito doida, né? Além disso, os espanhóis chegaram em cima de cavalos. Gente, cavalos são europeus, eles não tinham na América, não existia cavalo na América. Então, quando os europeus chegaram, os espanhóis principalmente, chegaram em cima de cavalos, aquelas pessoas olharam, né, os astecas olharam e falaram: que ser é esse? Que ser poderoso? Né? Um ser de 6 pernas. Por que 6 pernas? 4 patas do cavalo, mais 2 do ser humano. Esse ser de 6 pernas achavam que o ser humano e o cavalo eram um ser só, né? Aquele monte de lança, tudo mais. Essa imagem, gente, é da chegada do Cortés, olha, com o rei Montezuma, né? Essa aqui, gente, é essencial, essa mulher aqui. Por muito tempo não se falou na historiografia, né, da colonização desta mulher. Essa mulher, ela é chamada de Malinche. Malinche, gente, era uma asteca que aprendeu logo a língua dos espanhóis e que ajudou na tradução entre os espanhóis e os astecas. Qual que foi o problema? A Malinche, ela foi obrigada a se casar com os colonizadores, né, com o espanhol, foi levada para a Espanha, volta, e ela foi considerada por muito tempo na história da colonização espanhola como uma traidora. Por quê? Porque ela ajudou a fazer essa tradução, então muita gente considerou ela como traidora dos astecas. Esse aqui, gente, é o Hernán Cortés, essa carinha aqui, ó, de malvadinho, ó, tá vendo? Tá vendo que ele chegou com armaduras, né, com espadas, com armas de fogo, sendo que os astecas não tinham armas de fogo. A primeiro momento, foi essa coincidência de ser considerado um deus, né, de vir pelo coisa, que pegou o Montezuma de surpresa. Mas logo depois, os astecas perceberam que os espanhóis não vieram ali por amizade, não. Vieram para atacar e para assaltar, né? E aí, quando se viu, os astecas já não tinham mais como cuidar dos espanhóis. Gente, a violência da conquista é o que eu falo. Até hoje, essa palavra por muito tempo não estava nos livros didáticos, mas era uma palavra que tem que ser usada sim, que é genocídio. Gente, os espanhóis, os portugueses e os ingleses, quando chegaram na América, eles aniquilaram, mataram em massa a população que aqui vivia, né? Cortés chegou só com 500 homens,
para 300 mil astecas. Como é que ele conseguiu conquistar tudo isso? Conseguiu, porque as armas deles já tinham armas de fogo, tinham cavalos e trouxeram doenças, como eu falei para vocês, que é o problema principalmente da varíola, né? Que matou muito e a população daqui da América não tinha anticorpos para combater isso, né? A mesma coisa aconteceu entre os incas, que é aquele o vídeo que eu mostrei. O Francisco Pizarro, que um outro, né, colonizador, dominador, ou pode ser chamado dominador espanhol, ele chegou buscando a tal da lenda do Eldorado nos Andes, né? Foi buscar ouro. Chegou lá, descobriu, né, em Cusco, também com muito ouro, mas conseguiu escravizar os incas de forma geral, matando muita gente também, né? O Pizarro destruiu o Império Inca, né? Foi das possibilidades de destruir o Império Inca. Por quê? O Pizarro se aproximou, aproveitou que no momento em que ele chegou, né, em Cusco, na cidade, né, de Cusco, que era a capital do Império Inca, como a gente viu, né, e vocês viram também lá no filme A Nova Onda do Imperador, né, o trono estava sendo disputado entre dois imperadores, né, dois irmãos. Quando ele conseguiu, né, ele aproveitou desse momento para poder, né, dominar os incas, foi por causa disso. O Pizarro vai passar pela mesma coisa que o Cortés lá entre os astecas. Ele vai ser confundido com o deus Viracocha, que eu mostrei para vocês também lá quando a gente falou sobre, né, sobre os incas. O Cortés vai acontecer a mesma coisa. Eles vão, o Pizarro, né, ele vai ser confundido, porque também vai chegar cheio de plumas, dentro de armaduras prateadas, né, com cavalos, tudo aquilo vai ser, nossa, é um deus chegando. Quando os incas percebem que é dominação, eles já não tem tanta alternativa. Essa aqui é imagens criadas muito posteriormente, né, sobre de como que os povos que aqui viviam na América foram tratados pelos dominadores espanhóis. Os espanhóis não tiveram nenhum tipo de piedade, gente. Então, esse aqui é o Pizarro. O que acontece? Essas imagens são de um livro de um padre que veio para a América e denunciou na Espanha os atos dos colonizadores espanhóis, falando que eles matavam geral, de que, né, eles não serviam para, né, nem salvar as almas, nem torná-los cristãos, né, de que incendiavam casas, né? Olha para vocês verem. Essa aqui é uma representação da invasão do Pizarro na cidade de Cusco, né? Que, né, olha as armas, reparem nas armas, né? Os incas não tinham muitos como se defenderem, porque as armas eram muito inferiores comparado aos colonizadores. Pessoal, nessa aula a gente vai falar isso, é por isso que eu quero chamar a atenção para vocês, né? Para vocês saberem que, tipo, até hoje a gente fala de que a gente é diferente, que a gente sofreu dominação, uma dominação diferente, né? Em que a gente discute sobre políticas indígenas, né? Não só aqui no Brasil, como existe essa discussão em toda a América do Sul por causa disso, principalmente como a forma como os colonizadores espanhóis, portugueses e ingleses chegaram na América, tá bom? E por isso que eu falo para vocês que história tá aqui, ó, o tempo todo, né? Tem que ser discutido e ser falado aqui, tá bom? Gente, até a próxima aula, que a gente vai fazer os exercícios e pensem um pouquinho sobre isso. Beijo para vocês, até mais, gente.